Nessas 3 semanas nós estamos vendo alguns sermões eclesiológicos de formação para a igreja, de formação para os apóstolos, os discípulos e também para nós. Na semana retrasada nós vimos o valor da correção fraterna. Se o teu irmão peca contra ti, o chame em particular, porque ele pecou contra ti. E o corrija para que tu ganhe teu irmão para Deus. Se ele não aceitar, chame 2 testemunhas, pessoas que realmente comprovam que ele pecou. E se ele não aceitar, chame toda a assembleia. E se ele também não aceitar, trate ele como um pagão, como uma pessoa sem Deus, como um pecador público. E nós podemos fazer aquela pergunta: como Jesus tratava os pecadores públicos? Com ira, com justiça humana ou com misericórdia? Com misericórdia. Deus nunca nos abandonou e não abandonou esses que eram tratados dessa forma. Semana passada, Pedro tem essa grande dúvida também. Se eu tenho que cumprir com a lei de Moisés, à risca, e perdoar meu irmão 7 vezes pelo seu pecado, pelo seu problema que você teve comigo, ou mais? Deus pergunta não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, aquele mesmo irmão. Nossa, na nossa família como seria isso? Toda vez eu tenho que perdoar aquela pessoa problemática, com seus vícios, com as suas manias, olhando para aquela realidade dela, que eu não vejo aquela pessoa, mas o seu defeito, que me incomoda profundamente. 70 vezes 7, mais de 400 vezes. Não, muito mais do que isso. Perdoe sempre o teu irmão. Porque como assim o Pai te perdoou, nós também devemos perdoar. O nosso nome que está no Pai Nosso, que nós rezamos todos os dias. Será que colocamos isso em prática? E aí vem todo o ensinamento da amabilidade, da misericórdia, como nós falamos na leitura de hoje, na coleta. Assim como Deus nos amou, nós devemos amar o nosso irmão para que possamos cumprir a lei de Deus e ganhar o céu. E qual que é o ensinamento de hoje para nós? Começamos com a primeira leitura do profeta, que pede para que nós tenhamos esperança, confiamos na misericórdia do Senhor, buscando o Senhor enquanto nós podemos, abandonando o nosso pecado, invocando Ele a tempo e destempo, porque Ele é um Deus de bondade. Os seus pensamentos e os seus caminhos são diferentes dos nossos, mas Ele nunca nos falta com a sua benevolência. Então, nós devemos olhar para Deus com misericórdia e piedade, porque Deus é misericórdia, é piedade, é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, e sua ternura abraça toda a criatura. Queridos irmãos, nós estamos no mês da Palavra de Deus, e me faz recordar um documento que o Papa Bento XVI cita para nós, Verbo Domini, a Palavra do Senhor. Nesse documento ele fala para nós: Deus nos busca desde o Gênesis ao Apocalipse, porque ele está falando da palavra, um documento sobre a palavra de Deus. E esse dia de hoje nós temos que ter a consciência de quem é Deus, o que Ele tem feito com a sua humanidade. Ele tem buscado a sua humanidade, Ele tem se aproximado de nós. E por isso Jesus, tentando responder esses questionamentos teológicos para os seus amigos, para os apóstolos, os seus discípulos, e
quer também responder a cada um de nós. Ele quer contar para nós uma parábola, uma história muito próxima do cotidiano do seu povo, que é a história de um patrão. Parece muito duro, mas colocamos de outro modo, a história de um pai que quer que seus filhos estejam com ele, próximo dele. E ele conta essa parábola do proprietário de uma vinha que quer contratar seus empregados para que possam trabalhar com ele. Nos faz menção também essa parábola de hoje, a parábola do filho pródigo. E aí nós vemos aquela figura do filho mais velho, o primeiro filho, aquele que chegou primeiro e começou a trabalhar para o seu pai. O filho mais novo, que veio depois, não tendo maturidade espiritual, resolveu sair pelo mundo, gastando a sua herança. E quando ele retorna, o que acontece? O filho mais velho, que ele diz para o teu pai: vem também para a festa, vem participar conosco desse banquete. Esse teu filho bastardo, talvez o filho mais novo seria até um filho adotivo, não seria um filho consanguíneo, como cada um de nós, que fomos adotados pelo Pai na última hora da graça de Deus. Ele fala: eu sempre fui obediente à sua palavra, eu sempre cumpri os seus mandamentos, e tu nunca fizeste uma festa, nunca imolou um cordeiro para mim, mas para esse seu filho, aí que gastou com prostitutas, você faz uma grande festa para ele, e para mim nada. Qual que é o grande dilema? O filho mais velho, olhando para essa realidade, que trabalhou a vida toda, buscou consigo méritos, retribuições, colocou na caderneta da sua soma, da sua matemática, tudo aquilo que ele fez para que um dia ele pudesse cobrar do seu pai. E assim, nós vemos isso também acontecendo no tempo de Jesus, no tempo de Moisés. Deus olhou com misericórdia para o seu povo, desde o exílio da Babilônia, como está acontecendo aqui, com a profecia de Isaías, pedindo para que eles voltem para o Senhor, porque eles estão mal acostumados com os manjares, com a cultura da Babilônia. Voltem, compreendem, tenham paciência, haverá um momento da vossa libertação, porque os pensamentos e os caminhos de Deus é diferente dos nossos. E São Paulo, que tem a maturidade espiritual, ele compreende plenamente isso, porque Cristo é glorificado no seu corpo, seja pela sua vida ou pela sua morte, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Para mim tanto faz se eu estou aqui trabalhando para o Senhor, ou se eu estou morto, se eu fui levado ao céu, não importa, mas eu prefiro estar aqui, porque eu tenho consciência da vida do Senhor, daquilo que Deus me chamou, e eu trabalho com amor, eu trabalho com dignidade, eu trabalho não esperando o salário, mas eu trabalho esperando a graça de Deus. Somos maus trabalhadores da vida do Senhor, sempre queremos algo em troca, e essa matemática, essa forma de pensar é humana, é mundana, é deste mundo que não é da lógica de Deus. Por isso essa parábola é um pai bondoso, misericordioso, cheio de amor, compassivo para com o seu povo. Ele que quer toda a sua criatura perto dele. E ele sai logo de madrugada, ele pessoalmente sai para chamar os seus mais próximos, os seus conhecidos. Jesus veio para os judeus, aqueles que conhecem a palavra, aqueles que conhecem a lei. Por isso esses foram chamados primeiro, para estar na vinha do Senhor, para servir o Senhor, com generosidade, com amor,
não esperando a retribuição. Jesus vem quebrar essa falsa teologia do mérito humano, somente para aqueles que são capazes, para aqueles que são inteligentes, para aqueles que têm uma geração consanguínea, somente para os predestinados do Senhor. E o resto, os pagãos, os persas, os gregos, o de outra estirpe, deixa para lá, não serve. O reino de Deus não são para eles, somente para nós. Nós somos chamados desde o princípio do seio de Abraão para trabalhar, para estar com o Senhor. E assim Deus vai mostrando para essas pessoas. Chamada a primeira hora, 9 horas da manhã, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, 5 horas. Deus chama cada um na sua hora específica, na hora que Ele quer. Desde a sua infância, a sua adolescência, a sua maioridade e a sua velhice também, para estar com o Senhor, para receber os seus dons, receber a sua graça, ter o conhecimento de Deus, viver na santidade de Deus. E olhando para essa realidade dessa parábola, podemos fazer menção, porque é uma doutrina eclesial para a igreja. Temos 7 sacramentos da igreja. Olha que bonito isso. A primeira hora que Deus nos chama, a santidade, a graça de Deus é pelo batismo. Mas também Deus nos chama para estar com Ele. Olha, a história dos nossos santos. Os santos de Fátima, Francisco de Jacinta, Santa Maria Gorete, São Domingos Sábio. Deus nos chamou à santidade de vida. E eles nem receberam todos os sacramentos. Receberam o batismo, a primeira comunhão, Deus os chamou. Mas também Deus quer nos chamar na última hora, como também chamou o bom ladrão. Ele é a fonte de todo o sacramento. Na época de Jesus não existia o sacramento da igreja, ele é em si a salvação. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a luz do mundo, o pão que nos alimenta. E por isso ele falou do bom ladrão ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E quem somos nós para resmungar, questionar aquilo que Deus fez e quis fazer, por seus pensamentos e seus caminhos? Nessa parábola, Deus não nos mente. Deus é verdadeiro. Ele fez um acordo de pagar uma moeda de prata. Ou seja, a sua graça, o seu dom, que aparentemente é tão pequeno, porque o amor dele é tão grande, é infinito, mas ele dá algo, uma pequena quantia, que serve para o infinito, que é o céu para nós. É aquela paga do trabalho diário. Queridos irmãos, nós temos que viver o hoje, o dia de hoje, não olhar para o passado, olhando para aqueles que vieram primeiro, que têm talento, que têm qualidades dentro da igreja, ou na minha área empresarial, ou na minha família. Aquele que nunca teve um testemunho de uma grande conversão. Eu já vi isso de pessoas. Estou na igreja desde pequeno. Eu não tive a oportunidade, como Santo Agostinho, de ter uma conversão extraordinária para eu dar um grande testemunho. Não se preocupe, como deve ser o meu proceder na minha igreja, desde pequeno, com esses mesmos sentimentos, com os pensamentos de Deus. Não como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, querendo a retribuição por tudo aquilo que ele faz. A igreja não é uma empresa. A igreja não funciona dessa forma. A igreja funciona conforme a nossa necessidade. Deus olha para a sua necessidade. Deus não olha para as suas qualidades. E se você tem alguma, agradeça a Deus por isso. Não tenta receber por aquilo que você faz aplausos, honras, glórias. Não. Você é um
para os gentios, para aqueles que foram acolhidos pela misericórdia de Deus. Você, a mim. Essa é a retribuição gratuita de Deus para cada um de nós. E aí nós olhamos para a vida da igreja. A primeira hora do dia, o batismo. A segunda hora, 9 da manhã, o que nós recebemos? A primeira comunhão, podemos confessar os nossos pecados. Ao meio-dia, o sol que brilha, a idade madura da fé. Nós também temos isso na doutrina judaica, né? A crisma. À tarde, a nossa vocação que nasce, não é verdade? O matrimônio, o sacerdócio. E no final da tarde, aquele sacramento que nós nem temos muito valor. Temos até medo. O sacramento da unção dos enfermos. Hoje nós não podemos falar extrema-unção. Falar extrema-unção já está nos chamando para a morte. O que São Paulo nos falou hoje? Tanto vivos ou mortos, glorificamos o Senhor. Quero glorificar o Senhor com a minha vida. Por quê? Tanto vivo e venha para mim, o que significa? Significa a glória de Deus. Significa a glória de Deus. Tanto vivos ou mortos, Deus nos atrai para Ele porque Ele é bom, porque Ele é cheio de misericórdia. Viver é alegria. Viver a Cristo, morrer para Cristo, é salvação, é glória de Deus. Queridos irmãos, o que mais nos entristece é quando nós temos essa mentalidade dos méritos, dos valores, e nós colocamos essa realidade do mundo dentro da igreja. Isso não agrada a Deus. Isso não agrada, não é os pensamentos de Deus, não são os caminhos de Deus. Quantos testemunhos nós podemos dar para o Senhor? O último sacramento é aquele que foi batizado, fez a primeira comunhão, fez a crisma, botou na igreja, mas Deus, no último momento, com a misericórdia do Senhor, ali atendeu aquela pessoa e ela foi para o céu. Isso já aconteceu comigo. No Hospital de São José, pegando o elevador, um jovem com traje estranho, todo de preto, heavy metal, olhou para mim e eu olhei para ele e falei: quer alguma coisa, vou aproveitar. Você é um bom cristão, você é um bom padre, vou dar atenção para ele. Cheguei próximo dele e perguntei: o que deseja? Confissão? Uma palavra? Não, eu tenho uma tia que está morrendo, ela está com câncer, e eu precisaria que o senhor pudesse fazer uma oração por ela. E naquele momento eu recitei essa passagem do Evangelho para aquele jovem, dei a unção dos enfermos e ela deu o seu último suspiro. E eu falei: em nome da fé católica, a sua tia se salvou. A sua tia foi para o céu na última hora da sua vida. Assim é Deus com a sua moeda de prata. Assim é Deus com a sua misericórdia. Assim é Deus com a sua benevolência. Assim é nós também, como devem ser os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Temos que ajudar a Deus nos seus caminhos. Ajudar a Deus a levar muitas pessoas também para o céu. Mas o que pode acontecer conosco é esse espírito de inveja no nosso coração. A inveja que corrói, que mata a gente por dentro. A falta de alegria de ver as outras pessoas no posto, no lugar onde nós gostaríamos de estar. Porque aquela pessoa foi escolhida e eu não? Porque aquela pessoa entrou na pastoral e eu não? Porque eu fui tirado dessa pastoral e aquela pessoa que é pecadora, que não tem dignidade como eu, está no meu lugar? Olha, meus irmãos, essas expectativas humanas e mundanas podem causar tragédias no mundo e na nossa sociedade. Eu quero finalizar com essa realidade que nós estamos vivendo, porque se eu não cumprir com o meu papel como um bom filho de Deus, batizado, que fez a primeira comunhão, que confessa os seus pecados, que comunga aqui no altar a cada missa, que vive a sua crisma, a minha vocação sacerdotal, ensinando a verdade, vivendo, acolhendo, pregando, exercendo os sacramentos da confissão, como eu posso também receber de Deus
Mas não é essa teologia que temos que seguir. Deus tem seus caminhos, seus planos. Não significa que eu tenho que cruzar os braços e deixar até o último momento para buscar Deus. Cuidado, o último momento da sua última hora, talvez você não consegue que Deus abra as portas do céu para você. Portanto, essa realidade hoje das nossas expectativas é de nível global, não é só agora. Há uma mentalidade ideológica na nossa sociedade que, por causa de um infeliz ou um certo grupo de pessoas que foram iluminadas, nem digo iluminadas, mas pelo inimigo, pelo demônio, criou-se algumas ideologias por aí. Olha, existe muita gente no mundo, nós temos que controlar a comunidade, os nascituros. Existe muita gente na nossa sociedade esquecendo da lei natural, da lei de Deus, os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus que não são iguais aos nossos. Será que Deus criou a terra para não abarcar toda a população? Será que Deus não nos deu inteligência, capacidade para usar da tecnologia e da ciência para limitar a humanidade toda? Será que Deus não nos capacita a fazer até mesmo um lugar, um galpão selado, com ar-condicionado, se quiser, para colocar as vacas para poder soltar o seu pum? Porque o problema agora é o pum da vaca, por causa do ar, que nós precisamos do ar puro, o carbono na atmosfera. Falácias, desculpas por pessoas que não têm fé, não têm esperança, não aceitam os pensamentos, a ótica de Deus. E hoje a resposta é matar a humanidade, porque você não pode matar um animalzinho, você tem que cuidar dos animais, do cachorrinho, do gatinho, daquele animal ali, da o gambá, que era o pobre gambá que morreu, e assim por diante. Temos muito mais valor às criaturas de Deus do que a imagem e semelhanças que somos cada um de nós. Cada um de nós. Olha a lógica dos homens, as expectativas e o modo de se padrear a sociedade, o mundo do nosso modo. Por fim, essa inspiração diabólica tem destruído a imagem e semelhança de Deus que somos nós. Aquilo que Deus fez para nós. Deus quer nos reunir, quer nos acolher. Ele é como esse Pai que nos convida a estar com Ele, na sua graça, na sua bondade, para receber diariamente o seu dom. Graças atuais, graças diárias, para que nós possamos permanecer na fé, permanecer na esperança, permanecer na caridade, ter os mesmos sentimentos do apóstolo Paulo, que vivendo ou morrendo não importa, o importante é estar com o Senhor, o importante é fazer a vontade de Deus, que o nosso trabalho seja um trabalho frutuoso com o Senhor, não ideológico. Hoje nós temos que colocar o nosso joelho no chão. Graças a Deus, muitas pessoas estão se levantando. Não pense que os nossos bispos não estão assinando cartas, não estão batendo a sua, lutando por essa causa a favor da vida. Hoje é o dia da gente estar nas ruas clamando pela vida humana, porque se caiu uma moto no nosso país, meus irmãos, é maldição de Deus sobre a nossa pátria. Não pagar o justo salário para a viúva, matar o inocente, clama a justiça de Deus sobre o nosso país, clama a ira de Deus sobre o nosso país. Hoje é o dia, é a hora, é o hoje. Temos que viver o hoje na graça de Deus, viver o presente, clamando ao Senhor misericórdia, benevolência, porque esse Deus maravilhoso é o que fala aqui no Salmo. Ele é misericórdia, Ele é piedade, é o Senhor, Ele é amor, Ele é paciência, Ele é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. Que nós possamos clamar a misericórdia de Deus sobre o nosso país,
sobre o nosso povo. E saber que Deus não nos trata do mesmo modo que nós tratamos a Ele. Porque assim também diz no final do Evangelho: assim como os últimos